caso do Banco Master, querem se dedicar à campanha eleitoral. E aí, o que cabe e o que é possível para o Congresso Nacional neste ano? Boa noite. Boa noite, Caniato, Beraldo, Diego Vilela, Mota e a nossa querida audiência. Bom, primeiramente, esta CPI não deve sair do papel. Não há tempo hábil, como você mesmo colocou na sua pergunta, Caniato, para se instaurar uma CPI e começar a investigar em 5 semanas. Isto é um ato político, ou seja, defender a CPI tornou-se um ato político. E Flávio Bolsonaro, hoje no Senado, com esse discurso, tenta jogar novamente o caso Master no colo da esquerda, dizendo que ele não tem medo de nada, que ele já assinou a CPMI e que nenhum deputado e senador da esquerda assinou. Ou seja, mostrando que quem tem medo de CPMI é a oposição, é o governo, é a esquerda. Eles é que têm o rabo preso. Então, é um jeito de tentar jogar novamente este caso no colo do governo. Aliás, muita gente do governo envolvida até o pescoço nesse escândalo do Banco Master. Então, essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é começar a ter um esclarecimento rápido de todo esse episódio do filme para poder fazer com que aqueles envolvidos, nesse caso, que já tem provas suficientes, já tem indício suficiente, que isso volte ao jogo político, que vai ser uma questão fundamental. O brasileiro não tolera mais esse tsunami de corrupção que hoje perpetua na política brasileira. Não tolera corrupção, não tolera mais pagar as contas com essa carga tributária mais alta do mundo, que tem essa inadimplência gigantesca, e não tolera mais a insegurança. Por isso que todas as pesquisas mostram essa crescente impopularidade do governo, porque aquilo que realmente interessa a população, combater a corrupção, combater a violência e diminuir a inadimplência, isso ninguém trata desse assunto. Por isso, Caniato, a oposição tem que tratar dos assuntos que afetam a vida do cotidiano do brasileiro e não entrar apenas nesse ringue de um cutucar o outro. Não podemos abandonar as preocupações da população brasileira nesse momento. Pois é, quem também está com a gente é o Cristiano Beraldo, hoje participa de forma online, também acompanhando atentamente o que disse o Cabo Gilberto, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, e naturalmente ele defende a investigação. Flávio Bolsonaro também adotou uma postura firme, defendendo o avanço da CPMI, a instalação dessa comissão, inclusive para Daniel Vorcaro explicar a relação com o próprio senador. Primeiro, o que achou do posicionamento de Flávio Bolsonaro e a possibilidade, as reais possibilidades de realização de uma CPI ou CPMI do Banco Master este ano, Beraldo? Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Diego, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, essa situação, ela, por óbvio, tem pouquíssima chance de produzir qualquer efeito real, porque nós estamos vendo aí, a Copa do Mundo começa daqui a pouco, vem São João, depois a gente já vai estar no período das convenções partidárias para definição das chapas, a campanha eleitoral vai bombar e o Congresso só voltará à carga de fato, porque os parlamentares, a vasta maioria está buscando reeleição ou estão se lançando à disputa de outros cargos. Então, ele só vai voltar à carga depois das eleições, só em novembro. Então, ficar clamando por uma CPI agora, nesse momento, me parece que é só para fazer um discurso, é um discurso que pega bem em rede social, dizendo, olha, eu defendo a investigação, eu defendo a moralidade na política, temos que investigar tudo numa CPI. Não. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela confere ao parlamento instrumentos para que ele faça uma investigação, mas não é o papel do parlamento fazer isso. Tudo que aconteceu no Banco Master, com este presente que Daniel Vorcaro entregou para as autoridades no seu celular, onde existem ali anos de conversas, a gente teve acesso só à conversa dele com a noiva, mas certamente há inúmeras outras conversas ali. Já se pegou print de mensagens que ele mandava
para o ministro Alexandre de Moraes. Então tem muito elemento e quem tem que fazer essa investigação é a polícia. A investigação não depende da CPI. Então nós não podemos nos iludir aqui, se não tiver CPI nós não vamos saber o que aconteceu. Não é isso, não é assim, não é dessa forma que está sendo colocado. Então me parece que os parlamentares estão fazendo o seu discurso que precisam fazer para ter ali uma posição de que estão buscando a investigação, mas no fundo isso é só para as redes sociais, isso é só para engajamento, porque o trabalho a sério tem que ser feito pela Polícia Federal, o trabalho a sério tem que ser feito pelo Ministério Público, e a partir daí, somente daí é que a gente vai saber tudo o que aconteceu nesse ambiente do Banco Master. É importante esse posicionamento dos nossos comentaristas. Deixa eu chamar o Mota, que eu creio que também pensa dessa forma, né, Mota? Trata-se de um posicionamento político dos parlamentares, aqueles que defendem, possivelmente, acabam sendo mais transparentes possíveis. Vamos avançar com isso, doa quem doer. Se aparecer alguma coisa, que os responsáveis paguem. E do outro lado tem aqueles que temem qualquer tipo de investigação, ainda que a responsabilidade de investigar nem seja do Congresso, né? Você costuma, inclusive, defender a investigação seguirá no âmbito da PF, Supremo Tribunal Federal. O tipo de investigação no Congresso é um pouquinho diferente. Bem-vindo. É exatamente isso, Caniato. Primeiro, a gente não pode reclamar que os nossos políticos agem politicamente, porque eles são políticos. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. A natureza da investigação feita por uma CPI é completamente diferente de uma investigação policial. Uma investigação policial tem como objetivo esclarecer se crimes foram cometidos. Se forem encontrados crimes, a polícia então apresenta as conclusões ao Ministério Público, que oferece uma denúncia à Justiça. O que uma CPI faz tem natureza diferente. É lógico, no trabalho de investigação, a CPI pode encontrar crimes, e aí ela informa ao Ministério Público. Mas a CPI investiga outras coisas também, que não são crimes, mas são importantes que sejam esclarecidas para todo mundo. Então, com quem o banqueiro se relacionava, quais eram os interesses dele, quem ele financiou ou deixou de financiar, mesmo que nada disso seja crime. Os parlamentares, os representantes do povo, têm o direito e o dever até de esclarecer essas coisas, porque essa história do Master fica cada dia mais inexplicável. É difícil de aceitar, mesmo depois das décadas de escândalos do Brasil, um escândalo atrás do outro, mesmo depois da gente achar que já viu tudo, aí aparece esse escândalo do Master. Então está na hora de esclarecer isso, e uma CPI com essa finalidade e não para substituir uma investigação criminal seria muito bem-vinda. Diego Tavares com a gente na edição de hoje. Diego, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, seja sempre bem-vindo aqui à bancada do programa Os Pingos nos Is. Diego, queria pedir também sua reflexão acerca das informações que foram compartilhadas pelo deputado federal Cabo Gilberto. Ele é o líder da oposição na Câmara, anunciando essa judicialização e defendendo a apuração no Congresso Nacional, né? Uma comissão parlamentar mista de inquérito. Queria que você explicasse para a gente, uma vez judicializada a questão, quais podem ser os posicionamentos da Suprema Corte. Ela pode determinar, por exemplo, a realização de uma CPMI, que é um instrumento exclusivo do Congresso Nacional, determinado, tocado e administrado pelos congressistas, mas pode sim o Supremo determinar se vai ou não vai acontecer CPMI e se decidir na realização, né, defender a realização. Cabe então ao presidente do Senado instalar e ponto final? Bem-vindo.
Muito obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas da bancada e à nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Caniato, a grande questão a ser feita é o que o Supremo Tribunal Federal nos dias de hoje não pode fazer. Eu acho que isso é o grande questionamento que todos nós brasileiros temos nos feito nos últimos tempos. Mas é possível sim que o Supremo Tribunal Federal determine a instalação da CPMI, porque a CPMI, uma vez coletadas as assinaturas, torna-se um direito da minoria. Então, o presidente do Congresso Nacional seria obrigado, seria compulsória a leitura do relatório que determina a instalação da CPMI. Não tendo ele cumprido esse papel, cabe sim a judicialização. Agora, o grande ponto é que CPI, CPMI, com todo respeito aos parlamentares, não tem surtido qualquer tipo de efeito em relação a qualquer caso no Brasil. Eu desafio qualquer um da nossa audiência aqui a nos registrar nos comentários do programa de hoje qual foi a última vez que um expediente como esse trouxe algum resultado prático no sentido de levar alguma pessoa a, de fato, responder um processo, seja por corrupção, seja por qualquer tipo de crime praticado. Eu, sinceramente, a última vez que eu me lembro que um expediente investigativo do Congresso resultou em alguma coisa foi no passado, já bem distante, a CPI dos Correios, que originou os processos do Mensalão. De lá para cá, nós não tivemos nenhum resultado a partir da instalação dessas comissões. E a respeito de uma CPI do Banco Master em um ano eleitoral, eu faço coro aqui ao que disse o Beraldo, servirá somente para que os parlamentares façam as suas próprias propagandas, os seus recortes para as redes sociais, ganhem alguns likes, ganhem alguma audiência com isso, para dizerem ao seu eleitorado, ao seu público, que estão fazendo algo para tentar resolver esse problema gigantesco de corrupção no sistema privado e também no sistema financeiro público, que envolve Daniel Worcário e essa instituição financeira. Não teria qualquer outro papel. Isso está experimentado nas últimas CPIs que nós tivemos. Nós tivemos a CPI do crime organizado, que em dado momento também foi tomada pelo caso Master. CPI teve o relatório reprovado ao seu final, ou seja, não resultou em nada. Em dado momento, a CPMI do INSS também foi tomada pelo caso Master. Teve o mesmo destino, reprovação do relatório final, e o caso também acabou não dando em nada. Ainda cumpre-se um papel nesses expedientes, que é atrair os holofotes da imprensa, atrair os holofotes do debate público para o expediente e, consequentemente, para o caso. Mas, na prática, nós não temos, a partir desses expedientes, a penalização dos culpados, a judicialização penal a partir das investigações. Então, diferentemente do senador Flávio Bolsonaro, que disse que quer ver Daniel Worcário nos bancos da CPMI, eu prefiro ver o Daniel Worcário no banco dos delatores, entregando às autoridades públicas com quem ele manteve relacionamento, entregando às autoridades públicas que facilitaram essa fraude financeira gigantesca e principalmente as autoridades públicas que praticaram crime de corrupção para favorecer todo esse esquema fraudulento, criminoso do Banco Master. Esse é o local onde Daniel Worcário deveria estar sentado, mas ao que parece, como as suas delações, a sua primeira delação já foi rejeitada, inclusive, ele não está muito disposto a entregar aqueles políticos, aquelas figuras públicas aí do Executivo, Legislativo e Judiciário que facilitaram a vida dele enquanto ele praticava essa fraude. Repito, CPI, CPMI dificilmente terá um resultado prático útil ao brasileiro. Servirá muito aos parlamentares, né? Consumirá muito dinheiro dos nossos impostos para a realização, mas não nos trará o resultado que o brasileiro precisa ter a partir das investigações, da judicialização e principalmente da penalização de todos os envolvidos nessa fraude financeira.